Olá, mi gente! Olá! Eu sou o André Santana E eu sou a Débora Pedrosa. e este é o Desconstrução Literária, o podcast que desconstrói, repensa e faz uma releitura da literatura, mostrando como ela não está tão distante assim das nossas vidas, e sim, mais perto do que você imagina. Neste episódio, nós vamos ter 3 blocos. Temos o bloco principal, que é o primeiro, onde a gente desenvolve o tema principal da pauta da semana. O tema dessa semana é a literatura na formação da identidade nacional. Vamos ver como o Brasil foi formado, em cima de que raiz, em cima de que fundamento, e como a literatura ajudou a formar essa nossa identidade que a gente tem hoje como Brasil. No segundo bloco é o Tá Tudo Igual. Nesse bloco a gente traça um paralelo do assunto abordado no bloco principal, que é o primeiro, que é sobre a identidade nacional e a literatura, e a gente vai fazer esse paralelo aos dias de hoje. Vamos mostrar como hoje em dia essa identidade nacional continua sendo construída ou desconstruída. E nosso terceiro bloco é o Se Liga Nessa. No Se Liga Nessa, a gente dá dicas culturais de como você pode passar bem nessa quarentena com a cultura. Dentro de casa mesmo, dá pra gente fazer um monte de coisa e até naquele momento esquecer que a gente tá numa pandemia. Então, esse bloco é pra gente falar sobre o que a gente quiser. E aí pode estar relacionado ao tema principal, do bloco principal, ou não. Bom, mas antes da gente começar, eu te convido a assinar a gente nas plataformas de streaming. Estamos nas principais. Siga a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram e no Facebook. Você pode encontrar a gente através do @Desconstrução Literária. E a gente também disponibiliza os nossos episódios no nosso canal do YouTube, que também se chama Desconstrução Literária. Lá a gente coloca os episódios com alguns dias de atraso. Mas quem preferir ouvir a gente lá pelo YouTube pode acessar o nosso canal, então ativa o sininho. Deixa o seu like, deixa o seu comentário também, que a gente vai adorar saber a sua opinião ou a sua avaliação, vamos dizer assim, do nosso episódio. Beleza? Então vamos começar? Bora! Começando o nosso episódio de hoje, que tá super emocionante, a gente vai ter uma participação muito especial, que é o Alfredo Carvalho. Alfredo é argentino, estudante de tradução em língua portuguesa. Então esse tema que a gente está falando hoje, inclusive, ele já estudou muito sobre o assunto recentemente, ele tem muita teoria sobre esse assunto, então por isso que a gente quis trazer ele para cá, porque ele é uma pessoa entendedora e tem uma visão crítica a respeito desse tema, que é a formação da identidade nacional brasileira. Ele também é um apaixonado pelo Brasil, então ele vai ter esse olhar de fora, de quem gosta do Brasil, mas consegue observar sem essa contaminação de que a gente tem de já ser brasileiro. Não é verdade, a melhor participação não poderia ser. Então ele é muito especial. E fala bem português, vocês vão ver, ele vai entrar aí várias vezes do nosso episódio, ele vai entrar com a sua opinião, com algum comentário. Então, assim, aquele bloco que a gente normalmente tem, que é o Chega Aí, que a gente traz um convidado, vai estar, na verdade, diluído aqui no bloco principal. De uma forma diferente hoje. Várias mudanças hoje aqui, várias coisas novas. Verdade. E não podemos deixar de falar que o Alfredo é meu cônjuge, como algumas pessoas falam. Então, tá tudo em casa. Ou seja, ele não saiu de casa pra gravar, não desrespeitou o isolamento social. Tá todo mundo aqui em casa, a Débora na casa dela. Apesar de que você pode pensar que pelo áudio todo mundo tá parecendo que a gente tá conversando cara a cara, mas na verdade tá sendo, né? Porque tem uma câmera aqui e a gente tá se vendo. É verdade. Estamos até acostumando já, né, André, com essa nova... Ai, mas eu preferia ir. Tô doida pra que venha logo uma vacina, que a gente seja liberado pra viajar pra eu ir aí. Pois é, já tô colocando meu bracinho aqui, esperando qualquer uma das vacinas chegarem pra tomar.
Bom, então vamos lá. A identidade nacional brasileira é o tema de hoje e como a literatura ajudou a construir ou a desconstruir essa imagem. Antes de falar de identidade nacional, é importante a gente falar de nação, né? O que é uma nação? Será que sempre existiu esse conceito? Na verdade, não, né? Antes, as pessoas elas se reuniam, elas se organizavam, elas viviam sem essa noção de que a gente tem, de que todo mundo forma um país, né? Por exemplo, se a gente for recortar aqui o contexto para os índios no Brasil, esses indígenas eles viviam naquela terra, caçavam, construíam, plantavam e pescavam, mas eles não se viam como um país. E às vezes os povos eram muito, muito próximos, né? E mesmo assim eles não se reconheciam como um povo só. Então isso quer dizer que essa necessidade que a gente tem de pertencer a uma nação, a um país, nem sempre existiu. Ela foi construída, por exemplo, ali no fim da Idade Média, né, século XV mais ou menos, século 1400, 1500 até também, foi quando começou essa necessidade, esse surgimento de nações, de estados-nações, né? E a gente tem, por exemplo, Portugal, que conseguiu expulsar os mouros, né, os árabes que dominavam eles, se juntou no reino e começou as grandes navegações. E ali eles tinham aquele orgulho de serem portugueses, de estarem descobrindo terras novas e tudo. Ali começou na Europa, nessa época, começou essa identidade nacional. Mas a gente também tem a Espanha, tem a França surgindo nessa época. E só depois é que a gente tem mais aprofundando esse conceito de nação mais parecido com o que a gente é hoje. Mas essa ideia de nação já começou a surgir aí nessa época. Sim, porque isso foi se replicando, né, nas colônias e tal, aqui no Brasil. Muitos dos pensadores da colônia iam estudar nas universidades europeias e voltavam trazendo ali essas ideias, né, esses ideais. A identidade brasileira ela foi construída diferentemente da cultura europeia, né, baseada em mitos do que seria o Brasil na visão do homem branco europeu, por exemplo. Então, é exatamente isso, né? Como a gente... Sempre essa história, né? Primeiro surge na Europa, surge nos Estados Unidos, depois chega aqui no Brasil, né? Sim. Na América Latina como um todo. E assim também acontece desde essa época, ou seja, essas ideias de precisamos construir uma nação, um pertencimento de um povo com uma cultura própria, uma história própria, uma língua própria, surgiu nesses países, e aí muita gente que era das colônias, por exemplo, no Brasil, iam estudar lá em Portugal, e aí voltavam para a colônia com essas ideias, né? Eles aprendiam tudo isso lá e queriam aplicar aqui. Então, essa necessidade de criar também uma identidade nacional no Brasil começou assim, né? Dessas ideias sendo espalhadas e chegando até a gente. Isso. A gente vai trazer aqui novamente a carta de Pero Vaz de Caminha, que a gente já fez isso em um outro episódio. E quando ele descreve os indígenas, ele fala assim: até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe o vimos. Porém, a terra em si é de muitos bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar essa gente. Gregório de Matos refletia essa visão também, né, em diversos poemas, e ele descrevia uma visão católica e do negro como inferior. Interessante, você trouxe dois exemplos aí que eu acho muito interessante, que é a questão de Pero Vaz de Caminha. Ele já trazia essa visão de que a terra não tinha nada, a única coisa que a gente pode fazer por esse povo é salvar eles, ou seja, já era uma visão. Pois tá vendo? Essa visão branca, cristã, de que a gente precisa salvar esses povos e não sei o que. Já colocando como se ele fosse inferior e a sua crença, a sua cultura fosse superior. Verdade. Como assim salvar, gente? Salvar do quê? Deles? Tinha que ser deles, né? Exatamente. Eles precisavam ser salvos desses portugueses. E Gregório de Matos, que tem essa versatilidade. Uma hora a gente olha ele como boca do inferno, e outra hora a gente coloca ele como o sagrado, o cara que olha pro sagrado, mas também tem esse outro lado de Gregório de Matos, que é o lado de olhar o negro como inferior.
E então, tudo isso que a Débora falou lá no comecinho, de que a identidade brasileira começou a ser construída a partir do ponto de vista do branco europeu, Sim. a literatura também já mostra aí. Exatamente. E eu acho engraçado, a gente vai trazer aqui uma discussão que é do campo de literatura. Se você é da área de literatura, você alguma vez na vida já ouviu falar, que é a questão de que muitos, o Antônio Cândido principalmente, né, quando ele vai falar da identidade nacional brasileira, ele não gosta de pegar esses exemplos dessa época, como Pero Vaz de Caminha, Gregório de Matos, ali, quinhentismo, seiscentismo, até o arcadismo. Ele não gosta de pegar essas escolas e dizer que ali começou a identidade nacional do Brasil na literatura, porque ele acha que isso não é literatura, uma vez que eram escritos soltos, não eram organizados, não estava organizado como um movimento. Então ele acha que aqui ainda não estava surgindo a identidade nacional brasileira. O que a gente discorda, né, Débora? Sim, porque assim, na verdade é tão controverso isso e é muito discutível, porque primeiro, a literatura é tudo isso, né? É exatamente isso, são registros de experiências e de sentimentos, independente de estar ali classificado em uma escola ou não. E ele falar que não é literatura é forte demais. Só que ao mesmo tempo dá pra gente entender o porquê que ele fez isso, porque a literatura ser aquilo que o branco coloca, né, e não ter o lado, vamos dizer assim, verdadeiro, né, ou mais nato do Brasil, talvez seja isso que ele quisesse dizer, não sei, né, como eu falei, abrir a discussão aí. Dá pra entender, mas a gente não concorda muito com essa visão dele aí, não. Literatura é literatura, independente de estar numa escola, de estar organizado ou não, é um registro. Não sei se vocês já responderam aqueles questionários acadêmicos. Discordo mais que concordo, concordo mais que discordo. É mais ou menos isso aí. É tipo isso. E essa ideia de nacionalidade, ela surgiu lá atrás, né, ali na época das grandes navegações, até um pouquinho antes, mas ela foi renovada na Revolução Francesa, na Revolução Americana, do século XVIII. Porque a partir daí, o conceito de nação passou a ser um povo soberano ocupando um espaço de terra e organizado por um Estado, que é o que a gente hoje em dia olha e pensa em nação. Nação é um grupo de pessoas que estão naquele lugar, organizadas naquele lugar, tem um Estado que ajuda a sociedade a se organizar, e essas pessoas, esse povo, tem uma característica própria. Por exemplo, pode ser pessoas que falam português, pessoas que gostam de comer arroz com feijão, não sei, tem as características próprias desse lugar. E essa ideia de nação começou mesmo na Revolução Francesa, que é a ideia atual, né? Com a ideia renovada, vários países, principalmente aqui na América Latina, começaram a buscar a sua identidade nacional. E no Brasil, isso se deu no romantismo, né? Principalmente ali, né, sobretudo na primeira fase, em que se exaltava o ufanismo, a busca pelas raízes locais e a construção do herói nacional, que era o índio, né? Isso. A gente tem, por exemplo, André, a obra de José de Alencar chamada Iracema, que era uma moça pura e que precisava do guerreiro português para salvá-la. Mais uma vez, esse estereótipo aí sendo pintado, né? Sendo impresso, vamos dizer assim, na literatura. E a gente não pode esquecer também, lá no romantismo, como você já começou a falar, no século XIX e com as demais correntes de pensamento da época, que tinha a formação da identidade brasileira retratada na literatura, com algumas falhas. Então, que falhas são essas, né? Tem o movimento da supremacia baseado em uma raça superior, que geralmente era a branca, europeia, né? Sim. Esse pensamento, ele contaminava a formação da identidade nacional. E é uma coisa que não volta, né? Não tem como voltar. Fica o registro, e aí para desfazer isso, desconstruir isso, né? Muitas vezes pode parecer até impossível. Porque afastava o negro e o índio da construção do que é o Brasil. E isso é incabível, né? Sim. Não tem como colocar o Brasil como europeu, como branco.
A gente sabe que a nossa nação não é isso, né? Sim. Engraçado não, triste, né? Como a gente pensa, né? Século XIX começaram essas ideias de supremacia, mas se a gente for parar para prestar bem atenção, esses movimentos de supremacia, de que existe um grupo que vale mais na sociedade do que o outro, dura até hoje. É como se assim, a gente saiu do século XIX, mas o século XIX não saiu da gente. Exatamente. Eu quero deixar esse esclarecimento. Vocês que já conhecem de outros episódios e tal, conhecem esse podcast de outros episódios, sabem que eu odeio o século XIX. E é por causa dessas coisas, né? Porque ele tá aí ainda na gente. Então eu tenho esse ranço dele muito forte, porque só tem coisas negativas que ele deixou de influência pra gente, como sociedade. E aí, por exemplo, eu tava vendo alguns dias. É muito conhecido esse vídeo, vocês inclusive devem conhecer. Mas se não conhece, joga assim no YouTube, né? Brasileira em Copacabana nos anos 70. Vocês vão ver que tem uma mulher dando uma entrevista para um jornal da época e ela fala isso, né? Que ela tem vergonha de terem pessoas pretas e pobres descendo o morro e indo pra praia. Eu já porque vi. Nossa, eles são como animais e ela fala que eles não são brasileiros. Nossa. Então, é desse pensamento de que dessa época de que existe essa raça suprema, o Brasil é essa raça suprema e os outros não são, a gente tem que esconder eles. Como a gente não pode sair por aí matando porque é crime, a gente deixa eles bem longe e praticamente invisível. Mas como a gente precisa que alguém faça alguns trabalhos, então eles existem para fazer esses trabalhos pra gente. Vocês podem ver na cidade de vocês, não sei se vocês moram em São Paulo, tem muita gente que ouve a gente no Rio, de Brasília, não importa a cidade onde você esteja. Vocês vão ver que o Brasil, as cidades brasileiras têm esse desenho, né? Onde os bairros pobres são super afastados. E é possível que uma pessoa vá a uma cidade brasileira e ache que não exista bairro pobre, porque ela não vê. Verdade. Engraçado, André, também que a figura indígena, por exemplo, outro exemplo de que o século XIX ainda está aí, a figura indígena, por exemplo, ela é tratada como folclórica, né? E não se mistura com a gente. Então é um outro exemplo disso aí que você está falando, como está tão presente ainda, né? As pessoas ficarem fazendo esse tipo de classificação. Se é que a gente pode falar assim, né? E aí a gente tem outro exemplo também, que são os bandeirantes. Eu acho engraçado esse exemplo. Eu acho também chocante esse exemplo dos bandeirantes. Que a gente tem no século XIX falou, precisamos construir a nossa identidade. Vamos olhar para o passado e pregar o índio. O índio é a nossa raiz. Ele é o nosso herói. Tá, mas é um herói assim. Quando você faz a identidade nacional, tem duas coisas, né? Você tem que olhar para o passado e para o futuro, né? E quando você olha para o passado, eles classificavam o índio como uma coisa folclórica, aquele personagem quase mitológico. Mas quando a gente olha para o presente e para o futuro, eles não queriam os índios, porque eles romantizavam o índio como herói, mas não queriam os índios nas cidades deles, nas terras deles. Pelo contrário, eles queriam as terras dos indígenas. Então, essa ideia de bandeirante é isso, né? São pessoas que desbravavam o país, as terras, né? Buscando terra, ouro, buscando terra indígena, instalando grandes fazendas e tal. Tanto que em São Paulo tem aquela rodovia, né, dos bandeirantes, eles têm orgulho de terem bandeirantes até hoje, né? Porque São Paulo foi a entrada do país para o interior. Então eles têm orgulho, e é bizarro isso, porque a gente tem orgulho de ter matado o índio, né? Então isso é bizarro. E festeja isso com uma rodovia, né, que era o caminho, como você já havia me dito antes, é um caminho que os bandeirantes faziam para ter essa entrada para o interior, né? Para explorar e tomar essas terras. Então é triste ver que a nossa identidade foi construída em cima de anulação de um povo para justificar a matança dele. E também essa questão do índio também, ele não era visto como futuro, porque quando você pensava no futuro, você não pensava, vamos ser uma cidade de brancos e índios. Não, era de brancos. O branco era a classe para o futuro, o branco era que estava na ciência pesquisando as coisas. Então, essa identidade brasileira voltada para o índio é quase assim, é uma hipocrisia, porque ela de fato não existiu.
Bom, ainda nesse seu século preferido aí, André, para não falar o contrário, né? A população, ela teria que ser embranquecida, né? E para isso os negros deveriam se casar com brancos para clarear a população. Era essa a premissa, né, do século. E os imigrantes, para substituir a mão de obra escrava, eram brancos selecionados, em geral alemães e italianos do norte. Então eles meio que traçaram uma estratégia ali, né, para embranquecer a população que em sua maioria já não era branca. Era o contrário, né? Sim, e aí se você quiser procurar um pouco mais sobre esse assunto, joga no Google que vocês vão ver que tem até documentos comprovando isso, né? Onde eles falam isso nos documentos oficiais mesmo, né? Documento de uma pessoa que saiu escrevendo um diário, documento do governo dizendo que precisava embranquecer, que tinha população de cor era muito grande. E aí o Brasil, ele fazia uma propaganda, brasileiro sempre foi brasileiro, né? Eles faziam uma propaganda lá na Itália dizendo que quer enriquecer, quer crescer na vida, ser rico, nananã, vá para o Brasil, uma terra onde você vai poder, um país onde tem muitas terras, você vai poder enriquecer, não sei o quê. Exploração, e aí eles exploração. E aí traziam, né? Até pagavam a passagem dos imigrantes, chegava aqui, levava eles para as fazendas para colher o café. Então, é uma identidade construída cheia de erros. Assim. Sim. É triste. É lamentável mesmo ver que a nossa identidade foi traçada assim. E isso explica tanta coisa, né, André? Tanta coisa enraizada no brasileiro e na sociedade. Eu falo na sociedade. No comportamento da sociedade e coisas que realmente ainda estão no século XXI tão presentes ainda do século XIX. O modernismo, por exemplo, que já no século XX corrigiu essas distorções do século XIX, trouxe o negro, que começou a ser visto também como elemento da identidade nacional. Aí já teve uma mudança, né? Ou pelo menos uma tentativa de mudança quanto a isso. Porque hoje a gente sabe como é que são as coisas ainda, né? Isso. Mas assim, a gente já vê uma certa mudança, né? Assim, se a gente ficou triste com o século XIX, o século XX já começa a trazer um sentimento de esperança aqui na gente, né? De que isso mesmo. Esses assuntos começaram a mudar, né? E para exemplificar, a gente tem aqui o tão conhecido Mário de Andrade com a sua obra Macunaíma, que era um personagem que vinha do norte. O Macunaíma era descendente de negros e indígena, que por alguma circunstância ali ele ficava branco. E esse processo de ficar branco é uma metáfora que Mário de Andrade usa para mostrar a dominação da cultura branca frente à cultura negra e indígena. Que apesar de ser negro, indígena e branco, Macunaíma era fenotipamente branco. E isso mostra a própria imagem da sociedade brasileira, que apesar de geneticamente ser diversa, se orgulha da sua branquitude, mas não das suas raízes negras e indígenas. E é engraçado isso quando a gente fala de vou fazer minha árvore genealógica, por exemplo, né? Geralmente são pessoas que estão buscando saber de onde sua família veio, de que região da Alemanha eles vieram, da Itália, e todo mundo acha isso bonito. Quando se tem, por exemplo, a Oktoberfest, que é uma festa tipicamente alemã, com descendente de alemão, feita numa cidade de cultura de ascendência alemã, todo mundo acha isso bonito e é legal e é uma coisa super turística. Mas fazer uma coisa, de repente, de negros, ou de índios, as pessoas torcem o nariz e falam que é bagunça, é balbúrdia, que não precisa gastar dinheiro com isso e que vai acabar com a cidade, nananana, e que é uma coisa mais inferior. E que então, é minoria, e já parte para a questão da religião. Ai. Exatamente, como se a Oktoberfest também não fosse um monte de gente só bebendo e se divertindo. Então, assim, é a mesma festa, como uma festa comum. Só que a cultura branca ela é colocada com uma coisa superior e a cultura negra e indígena com algo inferior. Inclusive, André, muitas pessoas justificam falando que o negro não tem que se achar, tem que achar que é mais dono do Brasil ou que é mais brasileiro, porque também vieram de fora. Então, se eu europeu vim de fora, o negro também veio, e por que eu não posso lutar pela minha
pela minha cultura, tarará, eles têm essa... Eu já vi muito isso acontecer. Eles usam desse argumento, né? Mas se esquecem do indígena, se esquecem da raiz mesmo do Brasil, que é tudo isso que a gente está comentando aqui agora, né? E se negam, simplesmente se negam. Eu acho que é exatamente isso que você falou, se negam. Quando se coloca isso, pra mim eu vejo pessoas querendo fugir desse assunto, dizendo que, mas eu sou branco, também tem que lutar pela minha branquitude. Sendo que a branquitude não precisa ser lutada, ela tá aí todo dia jogando na nossa cara que ela é superior. Você não precisa lutar por uma coisa que por uma coisa que ela é... que tá óbvia, tão óbvia assim. Ninguém luta pelo direito do rico fazer compras de um carro chique, por exemplo, um carro importado. Não existe essa luta, essa necessidade dessa luta, porque ela já é feita. A gente luta por uma coisa que a gente não tem. E quando eu vejo essa luta, é isso, né? Isso, André. Inclusive porque contra o branco não teve toda essa tragédia que já teve com o negro, que já teve com o índio, que já teve, não, que tem, né? Não houve isso, na história não houve isso. E entra em tanta coisa que a gente não... Sim. Em outro episódio a gente vai poder falar. Mas exatamente. Contra o branco não teve, a história não teve isso, essa questão de você precisar lutar pela sua branquitude, né? E muita gente ainda não entende isso. Eu acho que quando falta dessas pessoas também verem que ninguém tá lutando para que o indígena seja mais importante do que os outros, por exemplo. Exatamente. A gente só luta por uma igualdade, para que quando você fale de algo indígena, negro, oriental ou branco europeu, tenha o mesmo valor. Só isso. De pessoas, pronto. Pessoas. Sim. São pessoas, são... Exatamente, é isso mesmo. E não como inferior, como veio sido colocado na história, na literatura e na identidade, como a gente está tratando aqui no episódio. Agora vamos falar, vamos dar espaço, né, para o nosso convidado, que é o Alfredo. Ele vai falar um pouquinho mais, ainda no século XX, primeira fase do modernismo, como essa identidade brasileira também começou a ser questionada ali por outros escritores. Oi, gente, eu sou o Alfredo, sou argentino, tradutor em francês e estudante de tradutorado em português brasileiro. Agradeço muito o convite para participar do Desconstrução Literária. Já ouvi alguns episódios e gostei muito deles. Fiquei muito feliz de participar no episódio sobre culinária brasileira como locutor de aeroporto. Gostaria de falar que, contemporâneo ao Mário, temos Oswald de Andrade, que escreve o Manifesto Antropófago, que é uma espécie de resumo dos pensamentos do escritor. Ele aqui traz o conceito de que a cultura brasileira fez uma antropofagia da cultura europeia, assimilando-a. Há uma diferença entre canibalismo e antropofagia. Ambos os termos se referem ao hábito de comer carne humana, mas enquanto o canibalismo é simplesmente comer carne de qualquer tipo de ser humano, na antropofagia come-se carne do inimigo guerreiro para tentar assimilar sua força e sua inteligência. A metáfora é válida, mas foi falha ao usar o ato da antropofagia, pois, na verdade, mais uma vez, faz alusão aos índios comendo seres humanos. Deveria falar apenas em assimilação, né? Ele diz ainda que o europeu trazia uma cultura triste. Por exemplo, ele diz assim em um trecho: antes de os portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. Nesse fragmento, ele faz uma referência à moralidade que a sociedade europeia vivia, que, comparada à forma de vida dos nativos, parecia ser mais triste, sem liberdade e com repressão aos desejos corporais. A gente também não pode esquecer de falar sobre o Jorge de Lima, que ele reconheceu o negro como contribuidor para a formação da cultura nacional, né? Ele é alagoano e nasceu no mesmo município onde existiu o Quilombo dos Palmares. Olha que riqueza, né? Sim, o fato dele morar ali já dá uma propriedade para ele de conhecer de perto, né, a realidade do negro.
E em sua obra, o negro ele não era descrito como alguém cheio de estereótipos. Ele tocava na ferida do que até então ninguém quis falar sobre o negro na identidade nacional brasileira. Sempre era o índio, mas o negro mesmo não era tocado. Porque, inclusive, a literatura, como refletia a sociedade da época, é lógico que isso aconteceria. Ou seja, a sociedade libertou os negros, eles agora eram livres, mas, entre aspas, né, porque a escravidão aí continuava. Mas eu não queria o negro eles não queriam o negro na sociedade. Então ele era invisibilizado. Então, como era algo negativo, a literatura não escrevia sobre eles, até que, ou que se escrevia era cheio de estereótipos. Mas até que veio uma geração de escritores que começaram a falar, bom, não é bem assim. A realidade não é essa. Se a gente for descrever o negro, tem que descrever realmente como ele sofre mesmo. Não existe essa coisa de a escravidão é uma coisa do passado, que a escravidão foi boa para o país. Ele mostrava realmente nua e cruamente como que era a realidade dos escravos no Brasil. E aí esse poema que a gente trouxe, ele é um poema enorme. Vocês podem procurar no Google para ver todo ele na íntegra. Mas aqui a gente vai trazer um trecho que ilustra bem a situação da escravidão no Brasil. Antes de você falar do poema, trazer essa partezinha do poema, olha a importância dele ter pontuado, né, isso. Então, assim, sempre é importante que aquilo que a gente acredita e aquilo que é tão forte na gente, que a gente faça algo por aquilo, que a gente, não sei, faça como ele fez. Olha a riqueza e repito, a importância dele ter pontuado isso e ter, olha que as coisas não são só dessa forma aí, vamos, né? Então, só para pontuar. Sim, também. O poema diz assim, ó, o trecho dele. Essa negra fulou. Ora, se deu que chegou, isso já faz muito tempo, no banguê do meu avô, uma negra bonitinha, chamada negra fulou. Essa negra fulou, ó fulou, era a fala da sinhá. Vai forrar minha cama, pentear os meus cabelos, vem me ajudar a tirar a minha roupa, fulou. Essa negra fulou, essa negrinha fulou. Ficou logo pra mucama, pra vigiar a sinhá, pra engomar pro senhor. Essa negra fulou, ô fulou, era a fala da sinhá. Vem me ajudar, ô fulô. Vem me abanar o meu corpo, que estou suada, fulô. Vem coçar minha coceira. Vem me catar cafuné. Vem balançar minha rede. Vem me contar uma história, que eu não estou com sono, fulô. Essa negra fulô era um dia uma princesa, que vivia num castelo, que possuía um vestido, com os peixinhos do mar. Entrou na perna de um pato, saiu na perna de um pinto. O rei senhor me mandou que vos contasse mais sim. Nossa. Então, assim, quase uma fotografia de tão bem descrito que tá aqui, né? Verdade. Toda a rotina de uma pessoa, uma mulher negra escrava que servia para fazer um monte de coisa. Essa era a rotina dela. Não só doméstica, de arrumar a casa, arrumar a cama, cozinhar, limpar e tal, mas de trabalhos até humilhatórios, né? De vem me coçar, como se fosse, sei lá, um objeto. Na verdade, o rico é tão inútil que não consegue nem se coçar, né? Mas isso aqui, essa desumanização, né? E ainda fala de uma questão que eu entendi, bom, não sei, assim, a interpretação agora mais minha mesma, né? Ser usada como objeto sexual, quando ele fala aqui, né, no finalzinho do que a gente leu, sobre que saiu na perna de um pinto, o rei senhor me mandou, então, não sei. Mas ainda que não falasse, que é só viagem minha, tem essa realidade da negra sendo usada pelo senhor dos escravos como objeto sexual, né? Então, essa foi uma grande contribuição para a identidade nacional brasileira, mostrar a realidade
do negro. O Brasil também é isso. Por que vocês estão invisibilizando essa parte da história? Ela tem que acontecer. Exatamente. E a gente não pode deixar de trazer o nosso apresentador de todos os episódios, o Machado de Assis. Ele fazia tanto isso, André. Ele falava muito sobre isso, e todos os contos dele ele trazia algum conto falando sobre uma negra que estava ali no cantinho e que o senhor ficava sempre de olho nela. Ele sempre trazia essa pauta e ele foi muito criticado e as pessoas se sentiam muito incomodadas por ele fazer isso. Então, a genialidade dele aqui novamente se encaixando no que você está falando agora. E as pessoas, elas criticavam porque elas se sentiam atingidas, né? A gente se sente mal no que a gente está sendo atingido, então... Exatamente. Então, aquilo que incomoda precisa de uma avaliação, uma análise para saber o porquê, né? Exatamente. Bom, ainda nessa visão, acho que não tem como não falar desse assunto sem falar de Gilberto Freire, que é realmente um grande expoente nesse assunto, quando ele faz ali a obra Casa Grande e Senzala, mas não sou eu que vou falar sobre isso, nem a Débora. Quem vai falar sobre isso é o nosso convidado de hoje, que é o Alfredo, que recentemente cursou disciplinas sobre isso, e ele tem uma visão muito fresca, né? E a gente quer mudar um pouco a voz também, tá só eu e a Débora falando, vamos dar voz pro Alfredo. É isso mesmo, e ele tem uma análise bem pertinente, bem interessante sobre isso, né? Ainda temos Gilberto Freire, um grande expoente da realidade nacional, com sua tão conhecida obra Casa Grande e Senzala. Ele fez um enorme trabalho de pesquisa mostrando o tratamento desumano que os escravos recebiam. Por exemplo, vocês sabiam que eles deveriam levar os dejetos como cocô e xixi em cestas na cabeça até a praia? Ou seja, eles eram um esgoto ambulante. Gilberto ainda mostrou anúncios de vendas de escravos e de capturas dos que fugiam. Esses anúncios os tratavam como se fossem coisas. Além disso, Gilberto questionou o pensamento de que a miscigenação gerou uma raça inferior no Brasil. Mas, apesar de ter feito um bom trabalho de defesa dos negros, Freire também refletia muitas limitações da época. E isso ficou claro quando ele caracterizava a escravidão no Brasil como composta por senhores bonzinhos e escravos sumissos. Outra limitação foi ter justificado a escravidão como necessária ao desenvolvimento econômico do Brasil. Agradeço de novo a participação. Até a próxima! Um outro pilar também necessário para construir a identidade nacional são os mitos, né? E será que nós brasileiros, temos mitos também? O que você acha, André? Olha só que interessante esse. A gente tem um mito que fala que todo brasileiro tem preguiça. Mas Mas se a gente for parar para pensar mesmo, será que é isso? Se a gente for analisar, né, a carga horária de trabalho do nosso povo, tudo que o brasileiro precisa fazer e precisa contornar para poder ter uma vida no mínimo digna, e tantas outras coisas, né? A mulher, por exemplo, nossa, quantas coisas e quantas tarefas a mulher precisa desdobrar num dia para poder criar bem os filhos, para poder ter dinheiro, comida em casa, para poder se divertir, para poder ser mulher, né? E o próprio homem mesmo, pai de família, que recebe pouco e trabalha 8 horas por dia e às vezes quer estudar para mudar de vida e tem a família e também gosta de sair com os amigos, precisa fazer uma atividade física. Será que realmente o brasileiro é preguiçoso? Ou ele procura sempre uma forma para que a vida fique mais fácil, ou que, né, essa carga tão pesada e tão
exaustiva o tempo inteiro, de você estar se desvencilhando de golpes do próprio Estado, de dificuldades que a sociedade impõe, isso não seja já é estratégico, né? É do ser humano querer que facilite as coisas mesmo, né? Então vamos parar para pensar um pouquinho nesse mito? Vamos analisar um pouquinho mais? Exatamente. O outro mito que eu vou trazer aqui é muito interessante, que é o mito de que o brasileiro não é nacionalista. E esse é um mito que eu vou dar a minha visão depois que eu saí do Brasil, né? Esse mito começou a cair por terra. Porque eu também pensava isso, que o brasileiro não era nacionalista. Mas o que é ser nacionalista? Será que ser nacionalista é saber cantar o hino? É olhar para a bandeira e endeusar uma bandeira? Nacionalista é assistir desfile de 7 de setembro? É gostar de futebol e usar uma camisa verde e amarela da época da Copa? Então, não estou falando que nada disso seja coisas erradas. Porque eu sei cantar o hino, eu acho o hino bonito e tudo, só que eu acho que isso não é determinante para saber se você é nacionalista ou não. Também por exemplo, você vai na Constituição e tá lá o símbolo da nacionalidade do Estado brasileiro é o brasão, é a bandeira, é a arma, então tudo isso faz parte da nacionalidade. Mas é que eu vejo como tipo a ponta do iceberg, o que sai, que a gente consegue ver. A nacionalidade mesmo, né, é uma coisa muito mais interna, são sentimentos muito maiores e que é invisível, que a gente não percebe que nós somos nacionalistas e não conseguimos perceber. Por exemplo, vai falar para um brasileiro que no dia de calor é super comum tomar só um banho por dia quando acorda. A nossa higiene nacional, só assim, o termômetro sobe lá em cima, o termômetro da porcaria, né, sobe lá em cima e fala, que pessoa porca, que não sei o quê. Sim, com certeza vai ser muito julgada. Exatamente, mas o verão não é característica do Brasil, todos os países têm verão, tem sua época quente, e mesmo assim eles tomam um banho por dia e ninguém se acha porco por isso. Mas a gente tem uma nacionalidade tão grande com esse assunto da limpeza, da higiene, do banho diário, de escovar os dentes, que a gente escova os dentes 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, e não é uma coisa que todo mundo faz, mas a gente já classifica isso como coisa não higiênica, né? Não limpa, e a gente não consegue se desvencilhar disso. Até pessoas que moram no Brasil e vão pra fora ficam com saudade de tudo, da comida. O brasileiro não admite, passar mais de 2 semanas sem comer arroz com feijão, por exemplo. Não, André, quem viu o nosso episódio sobre a culinária, inclusive eu quero agradecer muito pela sua audiência aqui no nosso podcast. Quem viu lá essa nossa, falando sobre tudo, né, sobre os nossos alimentos e tal, sobre as nossas práticas culinárias, viu que não há nada mais nacionalista do que isso, do que a nossa comida, né? E tá aí uma coisa que não foi destruída e não vai ser destruída nem tão cedo, que é a presença da mandioca, né? Sim. Na nossa culinária, então há outras formas de nacionalismo, né? Sim. Então, assim, é tão evidente essa questão da comida, que eu acho que é uma das mais evidentes no nacionalismo, que até o tempero de outro lugar, o brasileiro se cansa, fala assim, não quero mais comer essa comida, quero comer comida de verdade. Então, então a gente tem essa nacionalismo muito forte, a gente não consegue se desvencilhar de todas essas características que são da nossa cultura. A roupa, você olha o brasileiro, você já sabe que é brasileiro, pela forma como ele se veste. E a gente tem, assim, por mais que você tenha um estilo patricinha, ou mais roqueiro, ou mais blogueirinha, ou não sei, você vai ter características de se arrumar que sejam só do Brasil. A Débora veio aqui na Argentina e ela ficou, muito espantada com o que a Argentina usava na moda, né? Aquelas plataformas. Nossa. Meu Deus, essas plataformas eu fiquei assustadíssimas. Inclusive a moça caiu na nossa frente, né, com a plataforma. Gente, é uma plataforma que é assim, o pé inteiro. A pessoa ficava com um bloco, parecendo um bloco de cimento debaixo do pé. E tava moda, assim, geral. Buenos Aires inteira usando aquilo. Eu falei, caraca.
marcas. Que coisa estranha. E é engraçado porque a moda brasileira, ela é muito voltada para o que a gente vê da Europa. E a moda argentina também é voltada no que vem para a Europa. Mas isso quer dizer que cada lugar vai reproduzir de alguma forma o local. Sim. E então, isso, assim, a gente é muito nacionalista, a gente consegue criar coisas que são só nossas e a gente se apega a isso, assim, a gente não consegue se desapegar. Então o brasileiro é muito nacionalista. Outra coisa, morando fora, a gente não aceita que outras pessoas falem do Brasil. Você pode acabar com o Brasil, mas vem um estrangeiro falar mal do Brasil, a gente vira tipo uma galinha quando vai defender os pintos, entendeu? Se arma tudo e você não pode falar mal do Brasil. Mas depois quando o cara vai embora, fala assim, não pode. Aí quando o cara vai embora e você vem outro brasileiro, você às vezes fala a mesma coisa que o estrangeiro falou, mas você pode, o estrangeiro não. É verdade, é isso mesmo. Então, é uma forma. Então, o brasileiro não é nacionalista. Mito, mito, mito. Mito derrubado aqui agora nesse podcast, então não repita mais isso. É verdade. São 2 aí já. E tem muitos, né? Você que lembra de algum aí, manda pra gente. E esse foi o nosso bloco principal. A gente falou, trouxe alguns exemplos da literatura, como ela foi construindo e desconstruindo a imagem, essa identidade nossa como Brasil. A gente também complementou com outros fatos do dia a dia, com mitos. E agora a gente quer saber de você. O que você vê como Brasil, como elemento da nossa identidade nacional? O que tem só no Brasil que em outros lugares não tem? Tem alguma parte da literatura que nós poderíamos ter falado e a gente esqueceu, ou não esqueceu, tirou de propósito para não ficar muito grande o episódio? Fale pra gente que estamos aqui te esperando. Não se acanhe, estamos ansiosos para saber a sua opinião e a sua visão. Exatamente. Não somos Igreja Universal, mas pode falar que a gente te escuta. Sensacional. Vamos para o segundo bloco. Tá tudo igual. Tá tudo igual. Tá tudo Tá igual. tudo igual. Tá tudo igual. E no Tá Tudo Igual, hoje eu vou falar sobre a série As Brasileiras, que passou na TV aberta na Rede Globo. E ela era uma série interessante, que ela foi inspiração da série As Cariocas. E essa série, ela tinha um episódio por semana, e ele era protagonizado por uma atriz que ela estava em cada estado diferente no Brasil. Então eram mulheres divertidas, sensíveis, contando suas histórias incríveis. E aí tinha uma história de uma justiceira, de uma sexóloga, uma fofoqueira, uma apaixonada, uma reacionária, uma mascarada, uma mãe venenosa, perseguida, indomável, vidente, anjo, sambista, doméstica, entre outras. Olha a diversidade. Realmente eles trouxeram assim a riqueza da diversidade do povo brasileiro, né? E aí os episódios eram independentes entre si. Algumas das protagonistas incluem a Juliana Paz, tinha a Patrícia Pilar, a Leandra Leal, a Sandy, tinha a Letícia Sabatella, a Glória Pires, a Fernanda Montenegro. E ele foi exibido em 2012. E aí trazia isso, né? Porque cada episódio trazia ela ali naquele contexto do estado e trazia mais ou menos os problemas e toda a riqueza daquele estado, com as suas peculiaridades, vamos dizer assim. E a riqueza do Tá Tudo Igual é justamente isso, porque como a gente está falando de identidade, então a série ela trazia isso, ela retratava isso, né? A riqueza do povo brasileiro e a sua identidade, que era muito diferente, que é ainda diferente em cada região. Sim, exatamente. Então, assim, se você também se você não é brasileiro, tá ouvindo o nosso podcast, que a gente sabe que tem gente que não é brasileira e escuta, e você quer conhecer um pouco do Brasil, de cada região, de cada lugar, a gente deixa essa série, né? As Brasileiras. Sim. Essa Rede Globo, já passou, não está mais no ar. Mas ela tem um serviço de streaming deles, que você pode procurar aí, né? E vai eu não sei se tá lá, né? Talvez esteja, não sei, mas procura aí. Que é Globoplay e patrocina a gente, que a gente já tá falando, a segunda vez que a gente tá falando de vocês aqui no episódio. E só hoje. Às vezes eles acertam, né? Uma vez ou outra na vida eles acertam. E lá tem essa
essa série que mostra um pouco dessa realidade de cada lugar. Sim, é engraçado também, André, só pra pontuar, que como é que fala? Cada título da série, do episódio, já vinha falando ali de qual região era. Então, por exemplo, tem a Doméstica de Vitória, a Sambista da BR-116, o Anjo de Alagoas, a Vidente de Diamantina. Então, assim, a de Menor do Amazonas é muito interessante. A Reacionária do Pantanal. Então, é verdade, no título você já vai trazendo de qual região que é. E qual a característica da pessoa, né? Da mulher, no caso. Isso, exatamente. Inclusive tem uma de Brasília, né? A de Brasília era a Inocente de Brasília. Eu lembro, ela é muito inocente mesmo, coitada. Bom, eu vou trazer, não tá tudo igual, três tópicos, né? Primeiro uma música, um escritor e uma série. Essa música, ela não é tão atual assim, mas, enfim, eu vou roubar um pouco dessa vez e vou trazer uma coisa fora da regra, que é a música Querelas do Brasil. Eu ouvi essa música quando eu tava no finalzinho da adolescência, terminando a escola, e tava mexendo nas caixas antigas e achei um CD da minha mãe, do quarteto em si, né, que é um coral de 4 mulheres de MPB e tudo. E elas cantam assim, bossa nova, samba. E elas têm uma música chamada Querelas do Brasil. Essa música é muito conhecida também, já foi regravada por várias pessoas. E elas falam isso do que a gente fala, né? Que existe 2 Brasis. O Brasil e o Brasil. E que esse Brasil é esse estereótipo do Brasil que é vendido para o estrangeiro, para os gringos. E que o Brasil é somente 1 ou 2, 3 coisas no máximo. Rio de Janeiro, carnaval, futebol, mulher com roupa curta e só isso. E então, e tem todo um outro Brasil que é deixado de lado, né? O Brasil da Amazônia, o Brasil do interior, as nossas comidas, as nossas bebidas, a nossa simplicidade. Então, é um Brasil que tá acabando com o outro Brasil, né? Porque invisibiliza o outro. Então a música, ela também traz um ponto a ser debatido na identidade nacional do Brasil. Esse é o primeiro, né? O segundo ponto que eu vou trazer é o escritor tão conhecido Ariano Suassuna. Que é, assim, super patrimônio brasileiro, né? Sim. E ele tem, assim, uma forma de brigar realmente pela cultura brasileira. Ele briga mesmo, assim, porque ele tem umas falas, assim, super espinhosas e ele é irônico, ele é sarcástico, ele fala com toda a paixão e intensidade, né, sobre o amor que ele tem à cultura nacional e defende frente a esses estrangeirismos, né? Inclusive, é um dos meus escritores favoritos porque eu gosto de pessoas assim, sabe? Que falam muito, são muito intensas. Elas me parecem ser mais originais, assim. Então eu gosto muito de Ariano Suassuna. Mais verdadeira, né? Posso até trazer no futuro um episódio só sobre ele, naquele especial biografia que a gente faz. Quem sabe? Fica aí a dica. Se você quiser ver, manda mensagem pra gente. É isso aí. E a gente não pode deixar de trazer também, não tá tudo igual, o canal do André, que se chama Todos os Brasilis, né, André? Fala pra gente mais como é esse canal. É uma autopromoção que eu vou fazer aqui agora, né? Que eu tenho um canal no YouTube, né? Que é André Santana mesmo. Vocês talvez devem ter 1 milhão de André Santanas no YouTube. Mas eu vou deixar o link de tudo aqui na descrição do episódio. Que é uma série que eu faço chamada Todos los Brasiles. E nessa série eu moro aqui na Argentina e eu vejo que aqui na Argentina eles têm uma visão muito estereotipada do brasileiro, né? Que é só o Brasil, que o Brasil só come feijoada todo dia, por exemplo. Que todo o nosso almoço, jantar, café da manhã é feijoada. Que a gente, todo mundo só gosta de futebol e que sabe tudo de futebol. E sabe sambar. Que sabe sambar e que o Brasil só é praia. Então você fala de tipo, Amazonas pra eles é praia, Rio de Janeiro, você fala de Rio Grande do Sul pra eles é Rio de Janeiro, você fala de Brasília pra eles é Rio de Janeiro. Eles têm só essa visão de novelas também, né? Que a Globo acaba ajudando a fixar esses estereótipos em vários países.
E então eles têm essa visão que o Brasil é isso, que todo mundo mora em favela, ou é muito rico que mora ali em Copacabana, ou mora em favela. Então tem muitos estereótipos. E toda vez que eu vou conversar com a gente, eu tenho que quebrar um pouquinho de estereótipo. Eu sei que eu sozinho não vou conseguir desconstruir essa imagem, mas eu vou tentar. Então, como eu fiz para tentar isso? Sua parte, né? Exatamente, fazendo a minha parte. Para minha voz aumentar, eu usei o YouTube para isso. Fiz uma série. É uma série de animações em 2D. Já viu aqueles vídeos da mãozinha lá desenhando? É um vídeo daquilo, né? Onde tem animações, fotos. E eu trago fatos diferentes de todas as regiões do Brasil. Já tô no 8º episódio, tô escrevendo para o 9º. Não tem uma regularidade de frequência, né? De quando os vídeos saem. Até porque com esse podcast aqui eu tenho que dividir meu tempo livre entre essas duas coisas. Uhum. Mas vai lá. Ali, tá todo em espanhol, se você é alfabetizado em espanhol. Tipo, fazendo referência ao meme da Sasha, né? Alfabetizado em inglês. Bom, se você é alfabetizado em espanhol. Mesmo se você não for, mas entende alguma coisa de espanhol, eu falo devagar ali naquele vídeo. Dá para ver. Se você quer conhecer, inclusive... Pode falar. Não, fala. Se você quer conhecer fatos do Brasil, que inclusive nem brasileiros mesmo conhecem, da história, da comida, da geografia do lugar... Eu acho que fica essa dica aí pra ver essa série. Se você não é brasileiro e queria conhecer, também tá lá. E se você conhece, mas quer saber se eu falo bem espanhol mesmo, então vai lá e assiste e depois deixa aqui nos comentários, ou lá nos comentários de lá, se minha pronúncia é boa mesmo ou não. E o legal também, André, é que a gente sabe que tem muito argentino que escuta a gente. Então, verdade. Assim, é o segundo país que mais escuta a gente. Primeiro é o Brasil, depois a Argentina. Então, você que é argentino, vai lá e dá uma olhada no canal do André, vale a pena. Então, tá aí. A ideia é mostrando que a literatura falava sobre isso e hoje em dia tem iniciativas que também mostram como é o Brasil e tenta falar um pouco dessa nossa identidade. Isso aí. E agora vamos para o nosso terceiro e último bloco de hoje, o Se Liga Nessa. 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 Bom, o Se Liga Nessa é um bloco que a gente dá diquinhas culturais para você passar o tempo. Eu não fiz assim nada de tão diferente nesses últimos dias. Eu tô passando por um processo psicológico de redescoberta muito interessante. Mas o que isso tem a ver com Se Liga Nessa? Porque nesse projeto de desconstrução, eu fiquei vendo muito o mapa repassando, né? Passando de novo por alguns lugares que eu vivi na minha vida e tal, mas agora em Street View, porque estamos numa pandemia e não é época de viajar, hein, gente? Então, eu passeando assim pelo mapa e eu tô meio que nesse loop de terminar de ver uma coisa, aí volto de novo pra ver ela, e depois eu vejo outra e não consigo parar desse vício de ver mapas. É um vício que eu tenho inclusive desde criança, eu amo mapa. A Débora ama avião. Cada um tem a sua paixão ali. Mas tem a ver, né? Mapa, avião, assim. Até nisso a gente se completa. Verdade. E então, a dica que eu dou é essa, gente. Se você agora tá sentindo muito trancado e agoniado, porque não aguenta mais esse espaço pequeno que tá se sentindo sufocado, vai pros mapas, vai pro Street View, vai pro Google Earth, vai pro Google Mapa, tem muita coisa. Imagina aquele lugar remoto que você sempre quis conhecer e nunca teve oportunidade de ir. Vai lá ver como é, pelo menos, assim, fotos do lugar, como as pessoas vivem ali, das praças. É uma dica. E se você nunca fez, eu acho que você vai descobrir uma coisa muito interessante. É legal. Assim, complementando a sua dica, o aplicativo Fly Radar, que é o dos aviões, vai mostrar para você o mapa e vai te dar uma noção de se tem voo, para onde você quer ir, por onde os voos passam, quantos aviões estão no momento que você acessa no ar. Então é bem interessante também, complementando a ideia do André de mapas. Bom, a minha dica, como sempre, eu não consigo desviar ali do tema, né? Eu sempre trago alguma coisa, eu vou conseguir. Um episódio eu vou conseguir fazer algo que não tenha nada a ver. Mas hoje, de novo, vai parecer que não, mas no final, tudo a ver. Infelizmente, essa semana, a gente perdeu
um cantor do grupo Roupa Nova, né? Que é o Paulo César, mais conhecido como Paulinho. E o Roupa Nova, ele é um grupo que tem 40 anos de carreira. E ele tem tudo a ver com a identidade do Brasil, principalmente nesses 40 anos, né? Então, para você ter uma ideia, eles tiveram mais de 30 sucessos embalando histórias da TV, por exemplo. E a TV, querendo ou não, ela é um grande... É o que leva, né, as pessoas, o que vai construindo a cultura das pessoas, infelizmente, é a TV ainda. Então, muito da identidade do Brasil tá nas canções do Roupa Nova. E eu acho interessante dar essa dica aqui para você que não conhece, se você é muito novinho, você não conhece Roupa Nova, é muito interessante as músicas, tem muita música linda, muita música preenchedora, vamos dizer assim. Então a minha dica de hoje é: ouçam Roupa Nova, conheça essa banda, conheça um pouquinho do que o Paulo César fez e que tá eternizada já, né? Sim. É um grupo que eu gosto muito, tem uma música uma harmonia, né? Muito Sim. gostosa de ouvir, e nas vozes, nos instrumentos, eu gosto muito de Roupa Nova. Não, e o legal deles é que uma das premissas da banda é que não tem um vocalista, não tem um líder. Então, realmente, é a única banda que você não tem um vocalista líder. Cada um ali é conhecido, cada um dos integrantes, além deles estarem por 40 anos a formação original, todos são líderes da banda. Então é uma coisa assim, é identidade mesmo. Então, aí se você não conhece, você é de fora do Brasil e não Sim, conhece, exatamente. é muito Quem bom é de fora aprender. também. E eles cantam de uma forma que é compreensível de entender, Sim. romântico. Então acho que você quer conhecer uma música brasileira que você consiga entender E que desconstrói esse estereótipo que você falou, né, André? As músicas deles não é samba, não é bossa nova, são músicas românticas e muito do Brasil estão nesse grupo. Bom, e chegamos então ao fim do nosso episódio. Muito Foi um gostoso episódio de novo. exatamente, muito bom. Eu gostei de gravar, gostei de pesquisar, é muito bom falar sobre isso. Eu sei que tem muito assunto para falar dentro do que o Brasil é. A gente, inclusive, teve muito cuidado para não esbarrar em outros temas que a gente vai trazer nos próximos episódios. Ou seja, esse tema da identidade brasileira é grande, mas a gente vai falar sobre ele, vai voltar a esse assunto aqui diversas vezes, só que em outros temas, né? Sim. Então, quando você for mandar essa dica pra gente do que faltou, pega leve também, porque não é que a gente esqueceu de falar, é porque a gente preferiu jogar isso pra outro episódio. É isso mesmo. Então, espero você aqui novamente, não nos abandone. Muito obrigada pela audiência novamente e até a próxima semana. Tchau.